Olá, meus queridos amados irmãos em Cristo, hoje seja bem-vindo à nossa liturgia diária de família. Hoje, nessa quinta-feira, dia 1º de julho, nós estamos na 13ª semana do tempo comum. A língua é uma poderosa embarcação que pode causar muito danos em nossas vidas. E assim nós estamos murmurando ou fazendo fofoca, fazendo intriga, nunca é algo divino, nunca é algo de Deus. Devemos lembrar sempre que o diabo é um mentiroso que gera acusações falsas, o fofocador, o intrigador, que pode matar cada pessoa, que pode matar a alma, que pode matar a reputação de uma pessoa. E assim rejeitar as murmurações, pois devemos sempre lembrar que as murmurações são orações do demônio. Sempre lembra disso. Assim, amados, queremos agradecer a cada um de vocês que sempre estão conosco, nos ajudando com as leituras, com as reflexões. Que Deus continue vos abençoando imensamente. Neste momento, nossas ações possamos orar por cada um de nós. Pai Santo, Pai amado, nós te bendizemos, Senhor Deus, porque em Cristo o Senhor nos chama à comunhão contigo e nos torna particularmente participante dessa obra de salvação. Nós te oferecemos a nossa vida, Pai, para que o vosso Filho Jesus Cristo se torne um sacrifício que nos purifique, um amor que nos leva a compreender o significado de nossa vida. Nós apresentamos a Ti, ó Pai amado, toda a nossa pobreza, toda a nossa miséria, toda a nossa fraqueza, todos os sentimentos que carregamos dentro de nós neste momento. Queremos assim, ó Pai amado, entregarmos o vosso sagrado coração. Clamamos a vossa misericórdia sobre os nossos pecados, sobre as nossas falhas. Transforma, ó Pai amado, tudo os nossos hábitos ruins em hábitos fortes, dignos de estar na Tua presença. Pai amado, transforma sim, Senhor Deus, assim o pedimos, para que nós possamos sempre estar na Tua presença. A Ti toda a honra e toda a glória, hoje e sempre. Amém. Primeira leitura. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Deus pôs Abraão à prova, chamando-o e disse: Abraão, e ele respondeu: Aqui estou. E Deus disse: Toma teu filho único, Isaque, a quem tanto amas, dirige-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um monte que eu te indicar. Abraão levantou-se bem cedo, selou o jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e seu filho Isaque. Depois de ter rachado a lenha para o holocausto, pôs-se a caminho para o lugar que Deus lhe havia ordenado. No terceiro dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar. Disse então aos seus servos: Esperai aqui com o jumento, enquanto eu e o menino vamos até lá. Depois de adorarmos a Deus, voltaremos a vós. Abraão tomou a lenha para o holocausto e a pôs às costas do seu filho Isaque, enquanto ele levava o fogo e a faca. E os dois continuaram caminhando juntos. Isaque disse a Abraão: Meu pai, que queres, meu filho? Respondeu ele, e o menino disse: Temos o fogo e a lenha, mas onde estás a vítima para o holocausto? Abraão respondeu: Deus providenciará a vítima para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram caminhando juntos.
Chegados ao lugar indicado por Deus, Abraão ergueu um altar, colocou a lenha em cima, amarrou o filho e o pôs sobre a lenha em cima do altar. Depois, estendeu a mão, empunhando a faca para sacrificar o filho. E eis que o anjo do Senhor gritou do céu, dizendo: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Aqui estou. O anjo lhe disse: Não estendas a mão contra teu filho, e não lhe faças nenhum mal. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusastes teu filho único. Abraão, erguendo os olhos, viu um carneiro preso num espinheiro pelos chifres. Foi buscá-lo e ofereceu-o em holocausto no lugar do seu filho. Abraão passou a chamar aquele lugar O Senhor Providenciará, donde até hoje se diz, o monte onde o Senhor providenciará. O anjo do Senhor chamou Abraão pela segunda vez do céu e lhe disse: Juro por mim mesmo, oráculo do Senhor, uma vez que agiste deste modo e não me recusaste teu filho único, eu te abençoarei e tomarei tão numerosa tua descendência como as estrelas do céu e as areias da praia do mar. Teus descendentes conquistarão as cidades dos inimigos. Por tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque me obedecestes. Abraão tornou para junto dos seus servos, e juntos puseram-se a caminho de Bersabeia, onde Abraão passou a morar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 114. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Eu amo o Senhor, porque ouviu o grito da minha oração. Inclinou para mim seu ouvido, no dia em que eu invoquei. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Prendiam-me as cordas da morte, apertavam-me os laços do abismo, invadiam-me angústia e tristeza. Eu então invoquei o Senhor. Salvai, ó Senhor, minha vida. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. O Senhor é justiça e bondade, nosso Deus é amor, compaixão. É o Senhor quem defende os humildes. Eu estava oprimido e salvou-me. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Libertou minha vida da morte, enxugou dos meus olhos o pranto e livrou os meus pés do tropeço. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Andarei. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem, do lago, foi para a sua cidade. Apresentaram então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que ele tinha, Jesus disse ao paralítico: Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para saberes que o Filho do Homem tenha na terra poder para perdoar os pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vá para a tua casa. O paralítico então se levantou, foi para a sua casa.
Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olá, meus queridos amados irmãos de Cristo. Hoje a nossa reflexão, nessa quinta-feira, dia 1º de julho. Quando falamos em cura, logo os nossos olhos se enchem de água, o nosso coração fica acelerado, com desejo que os nossos desejos sejam atendidos. Muitas vezes, pessoas pensam que a cura vem quando nós esfregamos a lâmpada e olá, estamos curados. Se observarmos hoje a história que fala para nós a cura do paralítico, que fala para nós, também é lembrada pelo evangelista Marcos, o evangelista Lucas, e hoje narrada pelo evangelista Mateus. E Mateus ele mostra para nós a chave para nós descobrimos a intenção da cura, aonde que se encontra, em qual palavra. Se a gente observar lá no versículo 2 do Evangelho, vai dizer da seguinte forma: vendo Jesus a fé deles, disse ao paralítico. Ponto. Vendo a fé deles, disse ao paralítico. Essa palavrinha é o sentido de nós termos a cura. No sentido de não ter medo, de não colocar obstáculo, não usar a nossa própria vontade, o nosso humano para poder adquirir. São duas letrinhas, F e a letra E, fé, juntamente com a outra palavra chamada confiança, despojar e pedir perdão dos pecados cometidos. Essas pequenas palavras nos levam a compreender a cura. Para a gente observar mais um pouco, a gente entender, se a gente olharmos na primeira leitura sobre o efeito do sacrifício de Isaac, ele vai englobar de diferentes pontos de vista. Nos mostra a fé de Abraão, nos mostra a rejeição dos sacrifícios feitos pelo povo antigo, sobre o sacrifício de animais e também sobre o sacrifício humano. Mostra a promessa da descendência, a terra, a bênção, o fio condutor, as tradições dos patriarcas. Para além de tudo isso, estamos também diante da palavra da palavra de Deus, que ela é sempre viva, uma palavra que ela é sempre atual, uma palavra que ela é sempre envolvente. É preciso dar-nos conta de que estamos perante a uma provação pela qual Deus experimenta nós na fé, na obediência, que nós prontamente nós temos que responder: estamos aqui. E fazemos como Abraão toma o filho muito amado para cumprir a exigência de Deus. Essa manifestação
tão grande dessa habilidade que Mateus descreveu esse evangelho, que a mesma coisa a gente olharmos, que seja a gente lendo essas leituras, mesmo quando nós estivermos vendo um quadro pintado com esse episódio de Isaac. Tudo isso junto com essa beleza que é o amor de Deus. Essa beleza do amor de Deus. É um sentimento no qual nós não conhecemos. E tampouco, se nós tivermos dentro de nós, é como seja uma bomba atômica, que ela entra, ela explode. Explode o quê? Tudo que é escuro, tudo que não pertence, tudo mal. Por aí que vem nos levando a essa cura interior, a descobrirmos mais e mais este amor que nos leva mais e mais a estar encantado, louvando e agradecendo a Deus. Se observarmos de novo na nossa primeira leitura, vem nos mostrar que Abraão ele continua caminhando 3 dias na sua obediência, na sua experimentando, entendendo, compreendendo, analisando e ao mesmo tempo sendo tentado, atormentado, muitas vezes com tantas coisas que vieram acontecer durante esse período, não souberam entender o quanto é tão precioso saber reconhecer o que Deus nos deseja nos nossos corações, para que nós, seres humanos, possamos provar deste amor. Muitas vezes passamos por tantas noites escuras da fé, nós passamos por tantas coisas escuras, mas nós chegamos no final a simplesmente uma conclusão de que Deus sempre está ao nosso lado. Por que nós podemos pensar isso? Porque Deus ele pede a intervenção dos anjos para evitar a consumação, vamos dizer, do Isaac, consumação do sacrifício, confirmar que Isaac é como filho da fé, que abre a descendência das promessas. Deus pede que a gente olharmos esse sacrifício de Isaac, nós vamos pensar que Deus pede uma coisa terrível. Pede para que faça um holocausto de uma criança, de um filho. A gente vai falar assim que Abraão então é doido, ele ainda obedece. Como que ainda isso vai fazer sem recusar o pedido de Deus? Ele não, se observar que ele não recusa o pedido de Deus, tampouco ele tenta negociar esse princípio, tenta negociar. Ele dispõe dele mesmo de levar Isaac no altar para ser então sacrificado, se houver este holocausto, para que pudesse acontecer esse ato de união com Deus, esse ato de Deus com os homens, porque só Deus pode sacrificar. Esse que é um dos grandes incógnitas que acontece em nossa mente. O que é oferecido é um sacrifício não humano, mas um sacrifício nosso, da nossa carne, para que haja cura, para que neste holocausto seja colocado toda a escuridão, toda a doença, toda a enfermidade,
que nesse holocausto é para colocar todos esses sentimentos que não pertencem a Deus, para que possa ser queimado. E assim como em sacrifício para que somente Deus pode nos santificar. Esse é um dos maiores caminhos da fé que nós temos que ir ao encontro. É nesse caminho da fé, é nesse sacrifício que sempre nos leva a uma condição para estarmos na presença de Deus, na presença divina, que nos leva a compreender o amor de Deus. O amor de Deus é este amor este diálogo entre Abraão e Isaque, tão belo, tão comovente. Isaque, ele quando fala para o pai, meu pai, ele responde que queres filhos. Isaque pergunta, levamos fogo, levamos lenha, mas onde estará a vítima para o holocausto? Onde estará a vítima para o holocausto? Se a gente analisarmos nós sabemos que a vítima, o cordeiro, é o Isaque. Mas Isaque, ele não sabia disso. Por isso que ele pergunta ao pai pelo cordeiro. Abraão, ele responde de uma sabedoria. Essa sabedoria que nos leva a essa cura, a esse compreendimento. Essa sabedoria que nos leva a nos levantarmos como paralítico, pegarmos o que é nosso e nos ir embora. Abraão responde, Deus proverá quando vítima, qual o sacrifício, quando é necessário, o que é preciso para fazer este sacrifício, este holocausto, meu filho. Abraão, ele não foge da questão. Ele mostra em quem se encontra a resposta. A fé, a confiança de Abraão, elas são recompensadas. Assim também são as nossas. Quando nós confiamos, quando nós temos fé, nós também somos recompensados. Nós também somos recompensados. Deus, da mesma forma que ele gritou para Abraão, dizendo, Abraão, Abraão, não levante a tua mão contra teu filho. A mesma coisa Cristo irá falar conosco. Não levante a mão contra qualquer tipo de coisa, pois o teu será poupado. Eu irei estar no lugar para ser imolado como cordeiro, preso pelo chifre. E assim então aconteceu, é assim também que acontece, assim também que mostra para nós todas as leituras. Se a gente analisarmos tudo, mostra que Deus, ele proveu o cordeiro para o holocausto. O cordeiro, ele não é Isaque, nem o cordeiro, e nem o carneiro, nem o cordeiro, mas simplesmente o cordeiro de Deus. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo que carregando a sua cruz no Calvário, é Cristo carregando a sua lenha para o holocausto, para ser oferecido pelo Pai, como um único sacrifício agradável a Deus. É Jesus Cristo, o grande dom deste Pai. Por isso que Cristo, ele tem o poder de perdoar os pecados.
Se a gente analisa a cura do paralítico, prova e a história de Isaac mostra como Cristo adquiriu. Mas Jesus, ele dá outra prova desse poder. Jesus sabe que os escribas estavam pensando. E os escribas sabiam que ninguém tinha dito isso para eles. Jesus, ele tem um poder sobre-humano, ele tem um poder sobrenatural, e assim se revela a sua dignidade única e se justifica o seu poder único que lhe permite perdoar os pecados. A multidão compreende a glória de Deus por ter dado poder a Cristo. O poder de Jesus para perdoar os pecados também foi comunicado à igreja. Dentro da igreja, foi confiado aos homens escolhidos por Cristo para desempenhar esta mesma missão de perdoar os pecados. O poder de perdoar os pecados é inseparável da pessoa de Jesus e da igreja. E assim, amados irmãos, rezemos pelos nossos sacerdotes, rezemos pelos nossos bispos, para que eles continuem firmes na fé e que eles se deleitam, se joguem no Sagrado Coração de Cristo. E assim pedimos hoje, por intercessão de Nossa Senhora, Mãe Maria Santíssima, que Deus em vossa infinita misericórdia derrama sobre cada um de nós a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.